Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Elder Oliveira, estou passando aqui para dar um recado, deixar uma breve análise bíblica sobre uma perspectiva reformada. Se você tem a sua Bíblia em mão, abre ela comigo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 1. Lá diz bem assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. É tão interessante que logo na primeira linha da carta, de uma das cartas do apóstolo Paulo, a gente já consegue extrair tanto conteúdo, tanta riqueza, né? Eu quero falar com você nesse vídeo sobre três aspectos primordiais para um relacionamento com Deus, né? E dentro dessa primeira linha, dessa primeira apresentação do apóstolo Paulo, quero que você se atente para três palavras que vão ser palavras-chave para esses três aspectos dos quais nós iremos detalhar aí nos próximos instantes. A palavra servo, a palavra chamado e a palavra separado. Paulo, quando se apresenta como servo de Jesus Cristo, ele traz uma noção que talvez passe um pouco desapercebido, mas a palavra servo aqui, se você pegar a tradução original do grego, é a palavra doulos, que quer dizer escravo. É tão forte essa transformação do apóstolo Paulo, né, de um fariseu perseguidor da igreja, agora um firme militante da causa de Cristo, que ele coloca um dos primeiros pilares aí do seu relacionamento com Cristo, essa questão de escravidão. É até paradoxal, né? Agora ele se considera escravo daquele que veio para libertar. Mas não mais existe a vontade do apóstolo Paulo, e sim ele entende que agora ele está cativo a uma vontade maior, que é a vontade do próprio Deus. E o mesmo Paulo ilustra isso muito bem na segunda carta dele à igreja de Corinto, no capítulo 2, ou melhor, no capítulo 10, versículo 4 e 5. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, 4 e 5. Escute bem o que ele diz. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. E entenda bem que quando o apóstolo Paulo coloca essas fortalezas, ele está querendo falar de algo mental, conceitos firmados, né? Porque olha a continuidade no verso 5. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O apóstolo Paulo fala desse relacionamento agora com o Senhor, né, onde ele não possui mais vontades, assim a vontade de Deus impera sobre os impulsos carnais dele. Ele faz questão de exaltar nessa carta aí que agora os pensamentos dele são cativos à obediência de Cristo. E todo aquele aparato, né, de informações que o apóstolo Paulo tinha, de fato era um homem muito bem instruído, né, ele submete isso a o crivo do Senhor, submete isso a uma posição menor para que os preceitos de Deus venham se estabelecer sobre ele. Essa postura de servo como escravo da vontade de Deus é algo muito forte. E o mesmo apóstolo Paulo, agora na carta aos Gálatas, Gálatas 2, 20, ele já diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O apóstolo Paulo coloca as vontades dele simplesmente mortas, né? Não quer dizer que ele não sentia vontades nem impulsos ali que levavam para um caminho contrário de Cristo, mas sim que ele colocava toda essa vontade que não estava em consonância, em harmonia com a vontade de Cristo sobre a cruz, crucificando o seu eu, crucificando as suas vontades, em prol de não viver mais segundo o curso da vida antiga, mas sim viver agora pela vontade do Cristo. A vida que vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. E isso é algo muito forte. Quando nós entendemos esse nível de relacionamento que Deus espera de nós para com Ele, é algo que move mesmo os nossos conceitos. E não só servo, mas também a palavra chamado, né? A palavra chamado aí também do grego vai ser a palavra kletos.
E nós percebemos que quando nós nos direcionamos aí, estamos impelidos aí na busca de Deus, nós somos alvos de um chamado, né, de algo que o próprio Deus já planta em nosso coração. O Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 44, nos diz bem isso. Diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. O próprio Cristo deixando muito claro, né, que aqueles que vêm a Ele, né, o próprio Pai trouxe, o próprio Pai conduziu, que nos leva também a entender que o chamado é algo maravilhoso. Quando nós nos encontramos aí com esse Deus e vemos que Ele caprichosamente nos conduziu, nos trouxe, nos atraiu, é algo maravilhoso. Nós entendemos que esse chamado é totalmente meritório, não é pelas nossas aptidões ou qualidades, mas sim porque aprove Deus nos esclarecer, aprove Deus tirar, né, as trevas do nosso entendimento pecaminoso e nos iluminar aí com sua graça irresistível. E para finalizar, separado, né, separado para o Evangelho. Sempre essa questão de separação é algo que nos arremete muito para a santificação. Quando nós falamos de algo que é santo, de algo que é puro, isso é separado. E temos várias referências, né, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas uma que eu gosto muito está no livro de Tiago, capítulo 4, verso 4, palavras até bem veementes e bem fortes, mas que dizem assim: adúlteros e adúlteras, não sabem vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E Tiago é tão incisivo nessa colocação, porque quando ele coloca mundo ali, né, se remetendo a tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, ele nos diz de uma maneira bem clara que não existe comunhão com isso, né? Ou você se distancia, se separa através de um processo de santificação, ou você se constitui um inimigo de Deus, né? Não tem como andar na mesma direção se não tiver um acordo ali. E como a gente pode trazer isso, esses três aspectos de uma vida, de uma pessoa, na verdade, que está aí nesse grande relacionamento com o Senhor, né? Primeiro, se colocar na condição de servo. Eu sei que está acontecendo tanta coisa complicada no mundo, mas entender quem manda em quem. Nós somos servos cativos à vontade de Deus e confiamos que a vontade dele sempre será a melhor para as nossas vidas. Precisamos reconhecer essa posição e a soberania de Deus acima de todas as coisas. O chamado, entender e valorizar esse chamado, entendendo que não é uma coisa que parte nem de mim nem de você, é algo que o próprio Deus coloca em nós e nos dá esse privilégio de seguirmos Ele através desse chamado, trazendo uma vocação santa para mim e para a sua vida. E entender também essa separação, entender que sem santificação ninguém verá a Deus. Se não quisermos nos separar do curso dessas coisas para termos um relacionamento íntimo com o Senhor, será impossível estar presente num relacionamento realmente fidedigno com o nosso Criador, com o autor e consumador da nossa fé. Por hoje é isso, espero que esse vídeo tenha trago luz de fato na sua vida, esclarecimento, né? E que possamos mais vezes aí compartilhar breves reflexões sobre a Santa e Sagrada Escritura. Tá? Que Deus abençoe o seu dia, um forte abraço e até a próxima.